Amém ou não amém? Amém. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus, você que pode. Você que está com criança, quiser ficar sentadinho para ficar. Deus abençoe a sua vida, os irmãos que nos visitam nesta noite. E Deus vai continuar falando da sua palavra nesta noite. E ouvimos belos louvores que tocam a nossa alma, o nosso coração, mexe com o nosso espírito. E a palavra de Deus nessa noite também vai mexer com o nosso espírito nessa noite. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Glórias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem pode dar um glória para o Senhor nessa noite? Davi e o filho de Jonathan. Está por ali. Ajuda a mexer aí. Glória a Deus. Como é a mensagem? É quando você acompanha a leitura aí da sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus, ou a bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo número 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu, diga comigo, irmãos, e tu comerás pão de contínuo, ou para sempre, a minha mesa. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor e sentar no seu lugar nesta noite. Meus queridos irmãos, hoje, culto da família.
nós sabemos, compreendemos e entendemos dentro das Escrituras Sagradas que a família é o principal projeto de Deus. A família é a estrutura, é a base de toda a nossa vida. E por que não dizer também da salvação? É na família que é se constituído os princípios, os aprendizados, as lições, os ensinamentos. Por isso Deus preserva muito a família. Todos nós que nos encontramos hoje aqui temos uma família. Ninguém nasceu do nada. Todos temos um pai e uma mãe. E um pai e uma mãe, ainda que não tenha filhos, já formam uma família. Porém, para a constituição, para ser constituída a família, vem os filhos. E nesta noite nós falaremos sobre algo muito importante para nós que temos família. Eu quero começar dizendo nesta noite, irmãos, que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, somos responsáveis pelas nossas famílias. De certa forma, diretamente ou indiretamente. Mas para nós cristãos, somos sim responsáveis pelas nossas famílias. Eu ainda não vi em 52 anos de idade uma família completa, toda cristã. Aqui mesmo tem irmãos que apenas é ele na sua casa que é cristão. Aqui tem irmãos que é 2 ou 3 na sua casa. Eu sou um. A minha casa só é eu e meu filho. Na minha casa, na minha família, eu e meu filho. Eu tenho mais 2 filhos, mas só eu e ele somos cristãos. Então nós somos responsáveis. Nós lutamos pela nossa família. E da mesma forma são os irmãos. Agora, como mantermos a nossa família dentro dos princípios de Deus? Essa é a nossa mensagem nessa noite. Aleluia! A mensagem de hoje, irmãos, é direcionada a todos, com uma palavra de motivação, uma palavra de ensinamento, uma palavra de como formarmos uma família, como sermos uma família dentro dos projetos de Deus. No texto que nós acabamos de fazer menção, são citados 4 personagens, mas dentre eles 2 são os principais. É citado o rei Davi, é citado Jonatas, que era filho de Saul, o rei que reinou antes de Davi. É citado Mefibosete, o filho de Jonatas, que era neto de Saul. E também é citado um homem chamado Ziba. Nesse Ziba, irmãos, é que nós vamos ter um cuidado com esses Zibas da vida. Mas vamos para cá. O texto fala, irmãos, de uma aliança, um trato, um acordo. Aleluia! Todos os reis, quando assumiam os seus tronos, a primeira atitude dele era matar todos os que sobraram do rei anterior, para que não houvesse uma revolta, uma rebelião, para que alguém
trono. Mas com Davi foi diferente. Glórias. Com Davi foi diferente. Davi fez uma aliança com o filho do rei Saul, chamado Jonathan. E que aliança foi essa, Daniel? Que trato foi esse? Todos ali, irmãos, já sabiam que Davi ia ser rei. Todos já conheciam o chamado que havia na vida de Davi. Todos conheciam os feitos que Deus havia feito através da vida de Davi. Então todos tinham por certo que Davi iria reinar em Israel. E Davi faz um trato com o Jonathan, dizendo: olha, vamos fazer uma aliança. Quem de nós chegar no trono primeiro preservará a vida de um deles, de um dos seus filhos. Aquele que se der bem, aquele que for progredir melhor. E de pronto o Jonathan, por amar Davi, aí não é um amor de homem para mulher, é um amor de Deus, amor cristão, porque ele amava com a alma, e a alma não ama como o amor humano. Quem dizem que ama com amor humano é o coração, a alma é outra coisa. Aleluia! Mas a Bíblia diz que ele amava com o coração, ele amava com a alma. Era algo bem mais ligado. E foi feita essa aliança. Tá, Daniel, até agora tu está fazendo uma oratória, uma introdução. Aí você vai compreender. Essa é a introdução do texto que nós lemos. A explicação desse texto é essa. Davi faz uma aliança com Jonathan. Porém, irmãos, os anos se passam e um dia há uma guerra entre Israel. E aí o que acontece? O rei Saul morre. E no mesmo dia, na mesma hora, na mesma guerra, no mesmo momento, morre também Jonatas, aquele que acabava de fazer uma aliança com Davi. Ou seja, só quem poderia cumprir a aliança era Davi, porque tinha escapado com vida. E posteriormente Davi assume o trono. E quando ele assume o trono, irmãos, ele começa a reinar. E todos da família de Saul se escondem, com medo de morrer. Fugiram. Mas Davi havia feito uma aliança, oh glória. Eu quero que você me compreenda aqui. Aleluia! Davi havia feito uma aliança que não mataria nenhum dos descendentes de Saul, mas abençoaria em algum momento. E o texto que nós lemos no capítulo 9 de segundo livro do profeta Samuel diz que estava Davi em seu palácio e de repente veio à sua memória a aliança que ele havia feito. E ele pergunta para alguém: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus? Glória. A aplicação aqui, irmãos, é: Deus está perguntando nessa noite. Aleluia! A você que fez uma aliança com Ele: ainda tem alguém da tua casa para que eu possa abençoar? Ainda tem alguém da tua casa para que eu possa salvar? Ainda tem alguém da tua casa para que eu possa libertar? Olha só, irmãos, Deus está perguntando nessa noite: tem alguém da tua casa que eu possa libertar? Oh, glória! Na minha tem, Senhor. Na minha tem, Senhor. Aleluia! Só, irmãos, que para que isso aconteça, para que Deus ele venha fazer essa pergunta a você e a mim nesta noite, é necessário que a aliança que nós tivemos com Deus, ela esteja em dias. Porque é por causa da sua aliança, do seu acordo,
de viver a vontade, os princípios de Deus, que os seus vão ser resgatados. Glória. Aleluia! Glória. Aplaude o Senhor nessa noite. Glória. Maravilhas! Quero deixar bem claro nessa mensagem que você é importante na sua família. Você tem uma importância extraordinária, porque Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra e te fazer uma coluna dentro da tua casa, para que alguém olhe para você e diga: eu quero servir o mesmo Deus da irmã, do irmão, desse jovem, dessa jovem. Para que alguém da sua família olhe para você e diga assim: o que está acontecendo com ele e com ela? Está tudo diferente, ela não está mais como ela, ele não é mais como ela. E ela precisa entender uma coisa: que você teve essa mudança porque você fez uma aliança com o Senhor nesta noite. Glória. Hoje é noite de fazer aliança, hoje é noite de fazer um trato, um acordo com Deus, porque Ele diz: não tem como eu andar com vocês se não houver entre eu e você, diz o Senhor, um acordo, uma aliança. Glória! Aleluia! Quer ver a tua casa salva? Quer se dar Josué 24:15? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer ver tua casa liberta? Quer ver teu parente sair do mundo das drogas, do tráfico, da homossexualidade, de tudo quanto for coisas do diabo? Quer ver? Faz uma aliança com Deus nesta noite, oh glória. Chega para o Senhor e diz: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu confesso teu nome, eu entrego a minha vida. A partir de hoje vou viver os teus princípios, a tua vontade, e só vai prevalecer na minha vida aquilo que vier de ti. Aleluia! Glórias. Louvado seja o nome do Oh Senhor. glórias. O Senhor preserva. Maravilha! O Senhor ama, o Senhor guarda, o Senhor abençoa, o Senhor cobre de bênçãos e milagres aquele que mantém a sua aliança firme com Deus. Talvez isso que eu vou falar lhe espante, mas não espere receber milagres de Deus. Aleluia! Não espere receber bênçãos de Deus se não tiver uma aliança com Ele. Mas nesta noite Deus trouxe a palavra profética para ser falada para vocês nesta noite, que a sua aliança vai manter os teus vivos e debaixo da graça. Daniel não falou dos personagens, mas me conta quem é, ou quem foi Mefibosete. Mefibosete, irmãos, foi um menino que até os seus 5 anos, toda a sua vida estava traçada. Um menino que nasceu num palácio, uma família real. Então de pronto eu já compreendo e entendo que ele nasceu para ser príncipe. Você já conheceu alguém, irmãos, que nasceu para ser grande homem, uma grande mulher conhecida na sua profissão, na sua família, reconhecida? Eu já vi pessoas batendo no peito e dizer: a minha filha se formou, oh glória, a minha filha se formou na faculdade tal dos Estados Unidos, a minha filha se formou lá em Harvard. Ou seja, alguém que era orgulho da família. Mefibosete era esse menino que pela linhagem, pela descendência e pela hierarquia do reinado de Saul, ele assumiria o trono um dia. Só, irmãos, que algo que nós muitas das vezes deixamos de lado e não chegamos a pensar nisso, é que nós não temos poder sobre as nossas vidas, sobre o que acontece nas nossas vidas. Um dia aconteceu algo terrível na vida desse menino de 5 anos. Aquele que nasceu para ser príncipe, nasceu num lar rico, num lar de muita glória, de muito ouro, de muito respaldo. Uma tragédia corta toda a sua programação de vida. Oh, glória. Todos os meus filhos nasceram no lar cristão, mas
Mas alguma coisa aconteceu que eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu nasci num lar cristão, mas um dia eu me afastei dos caminhos do Senhor. E para onde eu fui? Para Lodebar. Mas nem sempre quem está em Lodebar será esquecido para sempre. Aleluia! Por que, Daniel? Porque tem alguém aqui que tem uma aliança com Deus. Porque tem alguém que fez uma aliança com o Senhor. E esta aliança o Senhor vai se lembrar e vai dizer: tem alguém na tua casa, eu vou insistir nisso aqui. Tem alguém na tua casa para que eu possa libertar? Tem alguém na tua casa para que eu possa salvar? Tem algum dos teus parentes que não estão morando mais contigo, mas que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida das drogas, no tráfico, no vício, lá em Lodebar, na cidade que não tem prestígio, na cidade que não tem lucro, que não dá nada. Tem alguém lá ainda? Tem, mas existe uma aliança e Deus vai se lembrar e vai trazer a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glórias, é a nossa aliança com Deus que vai trazer os nossos de volta para o lugar que eles nunca deveriam ter saído, oh, glória. Eu vou morrer, irmãos, pregando assim. Eu vou morrer dizendo que eu confio no Senhor. Eu vou morrer dizendo que eu creio na libertação, porque eu sou prova da libertação. Um dia eu estive em Lodebar. Um dia eu estive em um lugar onde ninguém queria estar. Em uma sexta-feira chuvosa de madrugada, por volta de 1h30 para as 2h da manhã, eu estava numa moto entre um homem e o outro, e amarrado com aqueles invoca-gatos, e levado para o quarto rodoviário dentro do matagal para ser assassinado. Glórias! Ai, tu dá glória e ser assassinado. Não, eu dou glória não é porque eu ia ser assassinado. Eu dou glória porque a graça de Deus foi lá e me resgatou e me trouxe para contar esse testemunho aqui hoje. Oh, Deus grande! Tinha alguém que tinha uma aliança com Deus e estava orando pela minha vida. E esse alguém, além de muitas pessoas, era o meu filho mais velho. Mesmo ele chegando para mim dizendo: esqueça que você tem filho, que eu vou esquecer que tenho pai, mas eu, como cristão, não vou desistir de orar pela sua vida. E toda vez que ele ia na minha casa, eu estava com um prato de droga debaixo da minha rede e um litro de cana, e ele dizia: pai, para com isso. Eu não dava ouvidos, mas as orações dele, o Senhor deu ouvido. E no dia parou a moto na frente da minha casa e me chamou. E quando eu cheguei perto, eles me escoraram com uma pistola e botaram eu em cima dessa moto e me amarraram. E me levaram para o quarto rodoviário, como já falei, ali perto daquele cemitério novo. Tipo, eu passo lá quando vou visitar as casas de recuperação. E quando chegou lá, eles me jogaram no chão. Mandaram eu ficar de joelhos sobre, assim, deitado assim. E deu 2 passos para trás. E puxou a pistola e apertou na minha nuca. Oh, glória! E eu, como já tinha atirado algumas vezes, já tinha visto 38 revólver bater cagolé, mas pistola não, né, meu filho? É quase que impossível. Mas era impossível para mim ou para você. Mas para Deus, quando Ele tem propósito, tudo é possível. Oh, glória! Pode estar já dentro da cova, mas se tem propósito, Deus vai tirar de lá e vai resgatar e vai trazer e vai fazer sentar no meio dos príncipes, porque eu creio na libertação de Deus. Ele aperta a segunda vez e não sai bala daquela pistola. Ele aperta a terceira vez e não sai bala. E ali eu já tinha me recomendado a Deus. Ali eu tinha me reconciliado, tinha feito tudo, deu tempo. Mas na quarta vez ele aperta e não sai nada novamente. Irmãos, e a gente sabe que quando éramos ordenados a fazer algo, tinha que fazer de qualquer jeito. E quando não saiu uma bala, eu esperei pedradas, chutes, paulada, sei lá, a moto rebola em cima de mim, não sei, eu esperei morrer dele. Mas simplesmente o Senhor interfere naquela hora.
Sabe aquele momento que você diz assim, ufa, foi por um tristo, foi sorte? Não, irmão, não foi sorte, porque crente que tem propósito não tem sorte, tem providência de Deus. Não foi sorte, foi providência de Deus. Não morreu, não foi sorte, foi providência de Deus, porque Deus deixou você vivo para te trazer aqui hoje e dizer, eu tenho e quero fazer uma aliança contigo. E ele olha para o outro e diz, esse aleijado tem muita sorte. E deu um chute aqui nas minhas costelas. E foi-se embora e me deixou lá. Eu não sabia se chorava, se gritava, se falava, se ficava calado. Eu esperei o dia amanhecer e voltei para casa. E essa aqui, irmão, só contei uma, essa aqui foi a terceira vez que aconteceu algo parecido. A outra vez foi da pracinha, eu estava sentado. Frente ao plano de churrasco, a senhora do churrasco assim na minha frente. E o cara desceu da moto atrás, sacou a pistola e viu no meu rumo. A mulher caiu para trás desmaiada quando viu, querendo me avisar, mas ele foi desmaiar. Mas na hora Deus mandou um barco do raio. E ele tirou aqui, botou a arma aqui, pegou a roda e foi-se embora. Deus deu um livramento. Aleluia. Quantas vezes Deus já não te deu um livramento, irmão? Porque tem alguém orando pela tua vida. Aleluia. Olha a importância de você aqui nesta noite, fazendo uma aliança com Deus. Porque quando você está aqui, você não é já pregador não, irmão, isso aqui é realidade. E quando você está aqui, irmão, você não sabe onde está seu parente, mas o Senhor que conhece todas as coisas está a contemplar a cada canto que andar, a cada metro, a cada espaço, onde ele estiver, Deus está a contemplar. E se você tem uma aliança com Deus, Ele vai dar livramento, porque Ele é Deus que fala e cumpre. Cheguei em casa, todo me tremendo ainda. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer, vou voltar para a igreja. Mas não voltei. Já demorou uns 15 dias. Mas um dia o Senhor deu um ultimato para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma percepção de que a misericórdia do Senhor é grande, é para sempre. Isso é bíblico. As misericórdias do Senhor são para sempre. Porém eu não sou para sempre. Nós não somos para sempre. Então não é nós, porque Deus é misericordioso, Ele vai me dar mais milhões de oportunidades. Não, irmãos, porque a misericórdia dele é para sempre, mas você e eu não somos. Então aproveite a oportunidade, que até foi falado aqui hoje. Aproveite a oportunidade de fazer essa aliança com Deus, para que o Senhor venha velar pela sua vida e pela vida dos seus. Porque tem pais e mães, irmãos e filhos que choram pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, porque estão no mundo perdido. Mas o Senhor te trouxe deste lugar para ouvir dizer que se você fizer uma aliança com Deus, Ele vai entrar com providência na vida de vocês, na vida dos seus. Quem crê, quem crê, quem crê, dá um brado de glória para o nome do Senhor. Quem crê? Fui para casa de recuperação, irmãos. E lá continuei buscando a presença de Deus. Deus querido. Eu disse para o Senhor naquele lugar: Senhor, se foi Tu que me trouxe para esse projeto, vai ser Tu que vai me tirar. Mas todos os dias eu comecei o dia doido para ir para casa, doido para sair. Às vezes até um colega dizia: Ei, eu vou sair, vou pular o mundo, bora comigo. E eu me lembrava da aliança que eu tinha feito com Deus: só saio se for o Senhor que me tire. Foram 3 anos e 4 meses. E um dia o meu filho chega lá e me vê pregando o evangelho e começa a chorar. Glória. E alguém perguntou: está chorando por quê? Pelo meu pai. Porque outrora eu via ele com 37 quilos, só tinha 8. E esse outro daqui vinha bem aqui assim, não sei como. Hoje eu não sou gordo, mas já peso 64, viu, irmãos? Pra glória de Deus. Deus é bom. E o diabo não vale um bombom. É. Sabe, irmãos, uma aliança que é feita com Deus. E quando nós velamos para tratar com essa aliança, nós não deixamos que as coisas, as ofertas do mundo, os conselhos do diabo, os conselhos dos ribas,
entre no nosso coração, as coisas de Deus vão acontecer. Davi se lembra da aliança. E ele diz: eu quero ajudar e vou ajudar alguém. Ainda tem alguém. Aí, irmãos, aparece o Ziba da vida. Cuidado com os Zibas de hoje. Daniel, quem são os Zibas de hoje? É fácil, é simples. Porque eu prego fácil explicar. O Ziba de hoje é aquele que diz para você: mulher, se eu fosse tu, tinha que fazer campanha pelo teu irmão, ou pelo teu marido, ou pelo teu parente. Tá vendo que ele não tem jeito? Quanto mais tu vai para a igreja, quanto mais tu ora, quanto mais tu faz campanha, mais ele se afunda no crime. Quanto mais tu procura a bênção de Deus para a vida dele, quanto mais tu aconselha, quanto mais tu vai propósito, a jejum, quanto mais tu faz campanha na igreja do pastor Cleide, mais ele se aprofunda. Esses aí não querem o seu bem. Não dê ouvido a esses, irmãos. Sabe por quê? Porque são os Zibas da vida. Dê ouvido a voz de Deus que diz: eu sou aquele que liberta, aquele que salva, aquele que a minha graça vai buscar lá em Lodemar, o pior lugar do mundo. Eu posso alcançar, você pode alcançar, mas a mão de Deus alcança. Aplaude ao Senhor nesta noite. Mefibosete tinha tudo para ser rei, mas no dia que estava fugindo a ama, a empregada, a babá que cuidava de Mefibosete, em querendo proteger o menino, sai correndo com ele, e de repente ela tropeça e alguma coisa acontece, o menino cai. E quando o menino cai, a Bíblia diz que uma carroça passa por cima dos seus dois pés e quebra todos os dois. Estava ali desfeito a trajetória de glória que estava preparado para Mefibosete. Só que a trajetória de glória que estava preparada para Mefibosete era pelo homem. Mas o que Deus tinha preparado para ele era independente das pernas quebradas ou não. Oh, glória. Deixa eu aplicar isso aqui para você compreender. Deus te dá um glória bem forte para o Senhor. Independente da droga que ele esteja usando, da prostituição que é onde ele esteja, do alcoolismo, do lugar onde ele esteja, do beco onde ele esteja, da favela onde ele esteja, independente, Deus não quer saber disso. Deus quer saber da sua aliança, porque ele vai buscar, porque ele ama ser incondicional. Ele não ama com interesse. Deus não salva com interesse. Deus não liberta com interesse. Deus não resgata com interesse, porque o amor de Deus por mim e por você é incondicional. Olha só o que o Ziba diz de Mefibosete. Davi não perguntou nada, falou assim: tem alguém? E Ziba diz: tem um. Aí foi logo dizendo: é aleijado. Ou seja, não serve para nada, não adianta. Alguém já disse isso para mim, irmãos. Tu prega tanto, Daniel, tu prega tanto. Eu já estive pregando para a glória de Deus, que pessoas armadas entraram na igreja com um revólver na mão e se ajoelharam no pé do altar. Eu me tremi todinho, mas eu continuei pregando e dizendo: eu quero ser crente porque estão querendo me matar. E disseram: se eu não vier para a bênção eu vou morrer. Nós vamos orar agora por você. Se você apavoraram, mas aí deu certo. Ele se ajoelhou no pé do altar. E era um pouco mais alto do que esse aqui. E alguém já disse para mim: rapaz, eu vou dizer uma coisa, tu prega em tudo é lugar. Por que não continuou com o teu filho? Por que não segue a tua vida normal? Esquece o teu filho. E eu digo: vai para lá, Ziba, voz do inimigo, do diabo, que não tem poder para libertar, que não tem poder para salvar, nem a própria alma, nem a própria vida. Esse tipo de conselho, irmãos, não pode entrar nos nossos corações. Pode até entrar no ouvido, mas não pode descer para o coração. O que tem que dizer no coração é: não temas, crê somente, porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra. E se eu disse que vou libertar, eu vou libertar, porque eu cumpro aquilo que falo. Continua até hoje. E onde está meu filho hoje? Está em Lodemar. E qual é o Lodemar de hoje, Daniel? O terminal. Está lá, barbado, sujo, fedorento, com roupa suja, dormindo no terminal. Mas quando eu vejo ele, eu digo: olha, eu estou orando por você. E se você quiser ajuda, eu vou lhe ajudar. Não vou dar dinheiro, mas eu ajudo você. E ele disse que não quer. Mas ainda assim eu continuo orando pela vida dele. Irmãos, não tem valor para a sociedade. Está num lugar onde ninguém quer estar.
é olhado com mau olhar, sem prestígio. Mas Deus não quer saber disso. Deus quer saber da sua aliança que você tem com Ele. É a sua aliança que vai trazer Ele de volta. É aquilo que você tem com Deus que vai trazer os seus de volta. A sua família vai ser formada dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus, se nós mantermos a aliança que temos com Deus. Davi não diz: tem alguém de Saul que seja bombado para me colocar na frente do exército? Davi não disse isso. Davi não diz: tem alguém de Saul que seja sábio bastante para eu colocar na frente dos meus negócios do reino? Não, Davi não disse isso. Davi disse assim: tem alguém? Você sabe qual é a simbologia aqui, irmãos? É de Cristo. Deus não está perguntando, Alex, se ele é drogado, se ele está usando droga, quantos quilos por dia ou por ano, não. Deus está perguntando se tem alguém que ele possa salvar. E essa é o que Deus está fazendo para você nesta noite. Para cada um de nós. Tem alguém que ele possa salvar? Porque se você disser que tem, você reconhece que tem alguém que precisa de Deus na sua família. E é necessário, irmãos, que essa aliança ela seja feita diante de Deus. E como é que eu faço, Daniel, essa aliança? É simples. Confesse o nome de Jesus como seu Salvador. Eu vou repetir as palavras da manhã. Arrependa-se dos seus pecados e comece a viver uma nova vida a partir de hoje. Aleluia! Que você vai ver as coisas mudarem. Ah, Daniel, quer dizer que se eu confessar a Cristo hoje, eu não vou mais ter problema? Não, ao contrário, vai ter muitos. Eu não vou me enganar, não, irmão. Vai ter dificuldade, porque a nossa dificuldade, irmão, não independe de quem somos diante de Deus. Agora tem uma vantagem, eu vou confortar a sua alma. É que diante da dificuldade, Deus vai estar do teu lado para te dar força para você vencer todas as dificuldades que vinham sobre a sua vida. Aleluia! Porque muitos sem Deus, diante da dificuldade, a primeira opção que tem qual é? Pular uma corda do pescoço. Morrer. Achando que pondo minha própria vida vai acabar todos os problemas. Mas só vai começar. Agora quem tem uma aliança com Deus, quando chegam os problemas, o que ele faz? Vira o rosto para a parede e começa a conversar com Deus, a orar e dizer: Senhor, está difícil. Senhor, o desemprego bateu na minha casa, o desemprego bateu na minha porta, a doença tomou conta da minha casa. Mas eu, independente da doença, do desemprego, independente dos problemas, da dificuldade, independente de quem seja meu filho esteja fazendo ou não, eu tenho uma aliança contigo e eu vou permanecer firme diante de ti. Aí Deus vai olhar dos céus até e vai dizer: ei, esse achou graça diante de mim e eu vou cumprir o que deseja o seu coração. Maravilha! Eu não vim para cá hoje dizer que Deus não vai te abençoar, não. Eu não vim para cá dizer que Deus não tem bênção preparada para você, não. Eu vim dizer que Deus tem. Mas eu vim dizer principalmente o que nós devemos fazer para que essas bênçãos venham chegar até a nós. Eita Deus! Davi diz: tem alguém? Aí Ziba, doido para ficar com as coisas que era de Mefibosete, da família dele, porque ele já cuidava das coisas. Tem um que é aleijado. Em outras palavras, se eu fosse tu, Davi, nem ia mais atrás. Se eu fosse tu, nem se preocupava. Essa tua aliança tu fez aí com um cara que é aleijado. Tu vai fazer o que com um cara que é aleijado? Quantas vezes já disseram isso, irmãos? Quantas vezes não olhavam para mim e disseram: esse aleijado aí só cadê o cemitério? Vai morrer nas drogas, vai morrer roubando. Mas para a vergonha de Satanás, olha onde eu estou aqui nesta noite. Mas alguém que um dia tinha uma aliança com Deus olhou para mim e disse assim: ó, ei, eu te vejo hoje aqui, ó, drogado, barbudo, sujo. Mas o Espírito de Deus me mostra você pregando o Evangelho. Era alguém que tinha uma aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus não vê o que ele está fazendo, não vê onde ele está. Quem tem aliança com Deus diz: ei, não importa o que esteja fazendo, aonde esteja, com quem esteja andando, o que esteja fazendo em qual lugar, o que importa é que Deus ele vai buscar, porque ele tem poder, a sua graça, ele resgata o mais vil pecador e no pior lugar onde você possa imaginar. Maravilha! Lodebar, irmãos, para você compreender melhor o texto,
Era uma cidade que só tinha aleijado, velho, leproso, doente. Porque a terra era tão ruim que nem o que você plantava dava. Eu já falei isso aqui e vou explicar. Lodebar significa terra sem pasto. Sem pasto. Ou seja, não dava nada. Como alguém sobrevivia sem plantar uma coisa para sobreviver? Oh, Então eles botavam para lá aqueles que deixavam, não, vamos botar para lá para ele morrer. Maravilha. Alguém já disse isso, pô. Deixa ele nada, vai morrer lá. Ele não quer nada, vai morrer lá. Isso é quem tem visão humana, mas quem tem visão espiritual vai dizer: a minha aliança com o Senhor vai trazer de volta aquele que todos dizem que não vale nada, que não serve para nada. Mas Deus olha e diz: não importa se é aleijado, não importa se é drogado, não importa se é prostituto, não importa se é ladrão, se é traficante, não importa se é nada. O que importa é que a graça, ela não escolhe riqueza, ela não escolhe não, ela escolhe a pessoa. E quando Deus escolhe, Ele vai buscar. Mesmo com toda a mal informação que deram de Mefibosete, Davi diz: não adianta falar mal. Eu não estou aqui para saber o que ele fez de errado. Eu não estou aqui para saber o que ele está fazendo, o que ele tem, o que ele vai fazer, não. Eu estou aqui porque eu quero abençoar a vida dele. Oh, glória! Deus, Ele sempre quer abençoar nossas vidas e a vida dos nossos. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio que quando você é abençoado, toda a sua casa também é abençoada. A bênção que Deus te dá, ela não abrange só para você, só para você, só para você, não. Ela também toca aquele que é seu. Obrigado. Tocam aqueles que é seu. Ela abrange. Por isso a responsabilidade sua de estar aqui hoje. Hoje é um domingo. Talvez você poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Uma pracinha para comer um salgado para a esposa, uma pizzaria, uma praia. A noite é bom demais. Mas aprove Deus trazer você aqui nesta noite para te dizer que a aliança tem uma importância sagrada diante de Deus. E todos nós sabemos o que é uma aliança, né? Muitos nós já temos diante do altar, ou diante do juiz de paz, em cartório, casando. E o símbolo da nossa união é uma aliança. E aqui até hoje. Essa aliança, ela significa muito. Não, é só mandar no dedo. Não, isso é para quem não tem visão. Mas para quem compreende o que é uma aliança, sabe? E toda vez que eu quiser errar, toda vez que eu quiser fazer o que não é para fazer, eu me lembro da aliança. É justamente isso, irmãos, que Deus faz. Quando nós erramos e nos arrependemos, diante de Deus, Ele se lembra da aliança que fez. Só que Ele também precisa que nós também nos lembramos da aliança que fizemos. Davi se lembrou. E não só se lembrou, como colocou em ação. Mesmo o Ziba dizendo que não adiantava. O Ziba dizendo que não tinha valor de nada. Vai trazer para quê? Tu vai abençoar para quê? Tu vai orar por ele para quê? Tu vai fazer jejum por ele para quê? Tu vai estar campanha hoje na igreja lá para quê? Independentemente, Davi não deu ouvidos aos Zibas da vida. Davi só queria saber da bênção que tinha preparada para ele. Oh, glória. Deus não quer saber de nada, Deus. Deus não quer saber onde ele está, que Deus sabe de tudo. Deus não precisa que ninguém venha dizer que ele não presta, que Deus já sabe de tudo. Deus não precisa que ninguém venha dizer para ele não tem valor, Deus já sabe de tudo. Deus não está preocupado com isso. Os maiores homens da história da humanidade, que a Bíblia relata, todos eles tiveram passados obscuros. Os grandes reis e líderes foram ladrões, desobedientes, altamente difíceis de se lutar. Teve deles que até expulso da família foi. Mas quando tem um propósito de Deus, Deus não olha para isso. Deus olha para a aliança. Deus olha para a aliança. E nesta noite, Deus manda te dizer, através da sua palavra: meu Deus, aleluia. Quer vida abençoada?
Quer família, os pés do Senhor na casa de Deus. Quer fazer como Josué disse, quer falar como Josué falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer é simples, faz uma aliança com Deus nesta noite. Diante do altar de Deus, faz uma aliança com Deus. Vou finalizar dizendo que, mesmo Ziba dizendo que não adiantava lutar mais com Mefibosete porque ele era aleijado, não tinha valor de nada. Aleluia! Você sabe o que aconteceu, irmãos? Isso aqui não é vingança, é trabalho de Deus. O Ziba que menosprezou Mefibosete, que disse que ele não prestava, que não adiantava ir atrás dele, foi ser servo dele. Quando ele chegou, Davi disse: agora, Ziba, tu e todos os teus servos serão servos de Ziba e vão cuidar dele, de tudo quanto é dele, porque ele vai ficar aqui na minha casa e vai comer na minha mesa junto comigo. Oh, glória. Aleluia! Quem crê, irmãos, que aquele que está lá nas drogas, glória, que aquela e aquele que está na prostituição, no alcoolismo, no tráfico, no mundo perdido, no mundo obscuro, que está com 5, 6 anos, 3 anos, 4 meses, 5 meses, no outro dia, não sei, que não vem em casa, que não fala com a família. Quem crê que um dia ele pode estar na presença de Deus, na casa do rei, sentado comendo a mesa do rei, eu creio. Eu creio. Se você crê, aplaude o nome do Senhor e glorifica esse Deus, porque Ele é Deus forte e vai te libertar, se assim você quiser nesta noite. Aleluia! Eu quero lhe fazer um convite, irmãos, a fazer uma aliança com Deus nessa noite. Quanto é que custa, Daniel? Nem um centavo. Só dizer eu quero fazer uma aliança com Deus, porque além da sua vida vai se transformar também a vida dos seus. Amigos vão olhar para você e vão dizer: que diferença é essa? Meu Deus, aleluia! O que é que está acontecendo? É simples, é Deus na vida. É! Não vão olhar mais com outros olhos. Os mesmos olhos de antes vão olhar com os olhos espirituais. Alguém aqui mesmo, na nossa comunidade, quando eu cheguei em 2019, 2021 eu casei, e alguém chegou para minha esposa, para minha sogra e disse que alguém que me conhecia no passado disse: quem era esse rapaz aleijadinho aí? Quem era ele lá onde ele morava? E quem era ele hoje? Isso é para a glória de Deus, irmãos. Porque quando Deus ele tem um propósito de resgate, pessoas vão ver e vão dizer: quem era